Programa Isaías Nicolau. Paraíso FM. Nós já vamos conversar com o bispo Dom Adeli, como nos prometeu, cedinho logo, está presente, para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente esclarecer a população, orientar a população. Dom Adeli, primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por nos ter atendido prontamente, sem recuo. Bom dia, Dom Adeli. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Paraíso FM. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus. É claro, um pouco de movimento, né, de perturbação, que é normal, né, depois dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, mas faz parte, né? Eu pessoalmente me sinto tranquilo, sereno, né, e acho que graças a Deus, né, fiz todo o tempo, o processo, o caminho do discernimento. Chegou o momento de procedemos, né? E pedimos a Deus, né, que nos ajude a levar adiante justamente esse trabalho, esse momento, para que isso possa trazer benefícios, né, em vista dessa entidade, a nossa querida Santa Casa, que ela possa cumprir sempre mais a sua vocação no campo da saúde. Sua vocação no campo da saúde. A gente vai apreendendo aí as palavras, as colocações do bispo Dom Adeli. Dom Adeli, nós tomamos conhecimento de um belo discurso que o senhor fez lá por ocasião do evento, na transição. Mas deixa eu lhe perguntar, Dom Adeli, mudou por quê? Como era o organograma da Santa Casa, seu corpo diretivo, e a partir dessa mudança, como está constituído esse quadro? Olha, Isaías, eu cheguei há 2 anos e meio, né? Dezembro, dia próximo 12 de dezembro, 3 anos da minha ordenação como bispo e posse na Diocese de Sobral. E desde que cheguei, a realidade da Santa Casa sempre foi um dos assuntos que desde o início, dizemos, sofri. Recebia pressão, recebia informação, recebia pedido, né, de mudança, etc, etc. Eu sempre no início pedia, deixe-me conhecer um pouco, né, dê-me um tempo, etc. Aos poucos fui entrando, fui conhecendo essa realidade, fui também tomando conhecimento de dificuldades, desafios, reconhecendo que a entidade Santa Casa, apesar, dizemos, justamente das dificuldades, prestavam um serviço e faziam um bem enorme à região norte, como no campo da saúde, justamente, mas claro, com todas as dificuldades que depois iam aparecendo. Uma delas, por exemplo, que mais sempre me chocou, desde a primeira vez que eu visitei a emergência da Santa Casa, realmente, sobretudo no início de 2011, quando eu cheguei, etc., coisa assim que eu dizia, não no sentido de desprezo da África, né, mas que eu não tinha visto às vezes nem em algumas situações da África, pelo excesso de demanda de pessoas nos corredores, nas macas, etc. Eu sei que tinha pessoas que chegavam a ficar 3, 4 dias, recebiam alta sem poder ir para um quarto, né, pelas dificuldades de estrutura também, etc. Então aos poucos fui entrando nessa realidade, conhecendo melhor e sempre me perguntando. A minha pergunta pessoal sempre foi: até quando a Diocese de Sobral tem condições de levar para frente essa entidade? Do jeito, dizemos, com as dificuldades que ela estava enfrentando. E essas perguntas fiz também a alguns padres, etc. Em certo momento, tentei também tomar uma decisão no sentido de ter maiores informações. A minha dificuldade sempre foi saber o que é realmente o Complexo Santa Casa, no sentido de saber, ter na mesa qual é o raio-x, onde está o talão de Aquiles, quais são as dificuldades. Eu sei que tem o problema do subfinanciamento, mas claro, não é só isso, né? Então tem outras coisas que talvez que dependem também da gestão, etc, etc. E considerada essa realidade, eu tentei, em um certo momento, também fazer o que eu chamava uma consultoria, mais do que uma auditoria, uma consultoria para poder ter maiores informações, porque justamente a cobrança que sempre me foi feita no início, quando eu cheguei, depois também continuou,
era: por que o senhor não troca essa diretoria? Por que o senhor não troca essa diretoria? Quer dizer que isso era sempre recorrente. Uma das cobranças sempre foi essa, né? A minha resposta muitas vezes era pelo menos para mim mesmo, né? Dizer: eu troco a diretoria para fazer o quê? Né? Eu troco 6 por meia dúzia? Né? Então, por isso eu queria sempre ter um quadro maior de qual é a situação, para o momento que acontecesse de trocar a diretoria. Como eu sempre disse, né? Nenhuma diretoria é eterna, né? Por alguns motivos ela prolonga de tempo, por outros pode diminuir, etc. Mas o momento se sabia que iria chegar. Mas trocando essa diretoria, teria que ter um pouquinho mais claro para quê, né? Para fazer o quê? Então foi a partir de algumas informações que depois, nesses 2 anos e meio, eu fui tomando conhecimento, etc, etc. E aí a minha convicção foi sempre maior nesse sentido. O momento que tiver uma mudança, que acontecer uma mudança na Santa Casa, nós precisamos, não podemos fazer uma solução somente caseira. Quer dizer, entre nós, no sentido de entrar lá e depois fazer o quê? Claro, algumas coisas você tem conhecimento, etc. Mas a minha convicção sempre foi: é preciso fazer um diagnóstico dessa entidade, porque é uma empresa grande, de 1.300 funcionários, né? Mais de 400 leitos, etc. Então compreende, o Complexo Santa Casa compreende hoje Santa Casa, né? Hospital Dom Valfrido, Hospital do Coração, Hotel Visconde, Abrigo do Coração de Jesus. Quer dizer, é um complexo grande, né? Então eu disse: nós precisamos ter um quadro, uma visão, alguém que nos ajude a fazer um diagnóstico dessa realidade, e que ao mesmo tempo, dizemos, tenha a capacidade de nos dizer: olha, os desafios estão aqui, esse é o talão de Aquiles, esses são os problemas, e numa perspectiva de futuro, pensando, não sei, há 20, 30 anos, se nós queremos levar essa entidade para frente, então, respondendo à vocação dela, o que é que precisa fazer? Né? Por onde precisa tomar pistas, caminhos e encaminhamentos. Por isso que então o contrato com esse instituto, né, o Instituto de Desenvolvimento Nacional, Social e Humano, agora me foge até o título correto, né, mas é um instituto do qual o presidente é o Dr. José Carlos Risoli, né, que veio aqui com a sua equipe, até voltou ontem para São Paulo porque ele tem outros compromissos, mas ele faz essas idas e voltas, e a própria equipe também. Hoje tem um grupo, amanhã vai ter outros que vêm, etc. Então consegui informações com esse instituto e tal, discutimos, tive vários encontros com ele em Fortaleza, nesse período de discernimento, até que finalizamos então o contrato por 6 meses. Então eles têm na verdade os primeiros 90 dias, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, para esse momento do diagnóstico. Avaliação um pouco de todos os aspectos: econômico, financeiro, os contratos, a realidade, dizemos, de estrutura física da Santa Casa, etc. Né? Toda essa realidade de ontem, né? Desses dias a 90 dias, nós teremos todo esse relatório sobre a mesa, né? A partir daí, o próprio Instituto do José Carlos Risoli vai nos dizer: olha, o caminho deve ser esse, né? Estas são as indicações que nós daremos para se proceder, pensando numa perspectiva justamente dos próximos 20, 30 anos. E por isso, então, o contrato de 6 meses, porque depois de ter identificado isso e apontado as pistas para dizer como iniciar esse processo, nós teremos a ajuda deles pelo menos por mais 3 meses, né, para os primeiros encaminhamentos. A partir disso, então, aí nós sentaremos para dizer: precisamos ainda do Instituto por algum tempo, por mais 3 meses, por mais 6 meses, por mais 1 ano? Ou nós podemos dizer: obrigado pelo trabalho que fizeram, claro, recebendo pelo que fizeram, e agora então ajudem-nos também a montar aqui uma equipe, né, com a experiência que vocês têm e com as pessoas que nós temos, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho, né? Então esse é o esquema, esse é o processo. Então, na atual, você perguntava, né, no cronograma, no atual cronograma da Santa Casa, você pode ver aqui comigo, então, provedor, porque estatutariamente, né, no estatuto, o provedor, no caso o bispo, né, responde em primeira pessoa, tem poderes plenos sobre essa entidade. Junto com o diretor o provedor, vai o diretor-geral, que é o padre Francisco Júnior hoje. Certo. Vai o diretor financeiro,
que é o senhor Audísio, e vai o primeiro superintendente. Você vê que nós temos 2 superintendentes, então o primeiro é o Dr. Ivar Monteiro, e o segundo é o Dr. José Carlos Risoli, que é o responsável do Instituto, né? Então, a minha equipe, dizemos, é essas 3 pessoas aqui, né? Do diretor financeiro, o diretor-geral e o primeiro superintendente, né? Certo. O superintendente, por que tem 2? Porque o Dr. Ivar, em nome, dizemos, da nossa equipe mais restrita, ele é a pessoa que vai fazer o link, o contato com o Dr. José Carlos e o Instituto, né? Então, para informações, etc., aquilo que tiver que negociar, etc. Então, com a minha equipe mais direta, nós ficamos com o quê? Com esses aspectos, né, do departamento administrativo, o Theo Visconde, abrigo dos idosos, e aqui no início nós tínhamos pensado de ficar conosco o departamento de extensão e pesquisa, mas depois avaliando melhor, como o hospital, um hospital também universitário, né? E chega recursos também disso, mesmo se são recursos determinados, mas esse departamento vai passar aqui também. Então, o Instituto está assumindo o quê? Está assumindo a parte da gestão de tudo que se refere ao hospital, saúde. Eles têm um diretor para o Dom Valfrido, um diretor para a Santa Casa e um diretor para o Hospital do Coração. E o Dr. José Carlos Risoli é o que, aqui nessa diretoria, coordena todo esse setor, né? Então, por 6 meses, eles têm essa responsabilidade, ao mesmo tempo que eles fazem o diagnóstico, o levantamento da situação, né? Sei. Esse é um... Dom Adeli, mas a pergunta é, mudou por quê? Assim, qual é o raio-x do bispo, do provedor? Sim, mudou por quê? Então, como eu dizia no início, a Santa Casa é um complexo grande, né? Uma estrutura grande, envolve, dizemos, justamente em torno de 1.300 funcionários, né? E no contexto, dizemos, do que é a vocação da Santa Casa, historicamente, né, 88 anos, certamente, né, eu conheço ela há 2 anos e meio, como dizia, né, e vendo também, claro, tomando conhecimento dos limites, desafios, dificuldades que ela tem, percebo, né, me dei conta do bem enorme que essa entidade faz, né, mas que pode fazer de um jeito também melhor. Então, por exemplo, eu tinha sempre muita informação da deficiência do subfinanciamento, que estava ligado à questão, dizemos, por ser um hospital polo praticamente, antes da inauguração do hospital regional, o excesso de demanda, né? Era evidente na Santa Casa quando a gente ia, né? O pessoal que ficava na emergência, nas macas, etc., sem poder ir para os quartos, com raras exceções, às vezes, da loteação também, do loteamento de alguns quartos, mas era realmente por falta de estrutura física, etc., Então, diante dessas problemáticas grandes e da dificuldade, então, às vezes, de aprovar o que eles chamam as portarias ou convênios, ou trazer mais recursos para a Santa Casa, eu fui percebendo, né, que o problema era também, quer dizer, ele tinha muito também do aspecto administrativo, né, quer dizer, a dificuldade tocava também, né, esse aspecto administrativo. Eu sempre tentei conversar com o padre Edmilson, que estava lá dentro, a quem eu aproveito também para agradecer, que certamente nos 8 anos que ele esteve lá dentro, com a equipe dele, deu o melhor que podia, fez o que pôde. Algumas vezes eu perguntava ao padre Edmilson e tinha até, dizemos, consciência disso, que acho que nem tudo ele tinha visão, né, da realidade do próprio complexo Santa Casa, então, reconhecendo o trabalho que ele fez, mas sentia que precisava dar uma mexida, dar uma reorganizada, porque, por exemplo, um dos problemas também do qual sempre fui cobrado e algumas vezes constatei pessoalmente indo lá, que é um dos aspectos que eu até falei no meu discurso inicial, nós precisamos fazer um esforço enorme, urgente, para humanizar a Santa Casa. Em todas as suas dimensões, o cuidado com o doente, a relação com os funcionários, né, trabalhadores e trabalhadoras. E, por exemplo, nesse sentido, o Instituto Dr. José Carlos, e ele inclusive foi para São Paulo agora porque ele pensava fazer isso mais tarde, mas ele já sentiu que precisava fazer logo. Eles vão trazer, por exemplo,
cursos para reciclagem, né? Por exemplo, se eles identificam que no pessoal que trabalha na dimensão de acolhida, ou de limpeza, ou não sei aonde, tem algumas dificuldades e que precisa melhorar e qualificar melhor esse pessoal, ajudar esse pessoal até aumentar a autoestima e ter um comportamento, dizemos, mais humano, mais correto, eles vão trazer cursos, pessoas que vão ajudar, que vão programar reciclagem dos diferentes grupos e também nos diferentes níveis, né? Então, por esses motivos, né? Então, um modo diferente também de gestão da Santa Casa. E a gente sabe que, trazendo pessoas novas, às vezes as pessoas que estão lá, ou por vício, ou por costume, ou quem sabe por quais motivos, parece que não percebem mais certas coisas, ou não cuidam com carinho de outras coisas. Então, entrando gente nova, é sangue novo e querer ou não, isso mexe, isso muda. E justamente, então, com o apoio de uma entidade como essa do Instituto do Dr. José Carlos, certamente nós temos a certeza de que será possível fazer esse processo, esse caminho. Portanto, esse primeiro momento, agora pelo menos 90 dias, então a gente está procedendo com algumas coisas. Até eu fui cobrado ontem, por exemplo, porque o doutor Ivan, que é um pouquinho, às vezes, tempestivo, né? E, claro, algumas decisões tinham que ser tomadas, inclusive de mudanças no contexto de diretoria, então ele foi procedendo. Aí o pessoal estava me cobrando, mas como é que é? Não fizeram ainda o diagnóstico, já estão dando passo, já estão decidindo, parece que está rápido demais, não sei o quê. Mas é normal, tem coisas que tinha que ser já mexida desde o início. Mas depois, os outros aspectos mais gerais, a gente vai ter essa prudência. Então, inclusive, teve ontem ou antes de ontem, o próprio diretor da Santa Casa, da parte do Instituto, tomou uma decisão lá que suspendeu os almoços, né, do pessoal, um certo número de pessoas que almoçavam na Santa Casa. Mas aí, quando eu fiz contato, a própria diretoria minha não estava nem sabendo. Quer dizer, foi uma decisão dele, porque percebeu algumas coisas e procedeu. Aí eles estão ajustando, inclusive hoje já devem dar alguns encaminhamentos, porque tem algumas pessoas realmente que trabalham lá e que têm necessidade, não só porque moram longe, mas porque o que recebem, justamente, né, o fato de dar pelo menos a refeição do meio-dia é uma ajuda a mais para aquela pessoa que recebe um salário mínimo, e que isso traz certamente, algumas pessoas vieram conversar comigo e têm dificuldade em casa às vezes para poder sobreviver com aquilo que ganham. Mas são pequenos ajustes que no início é normal que vão acontecer, né? Mas aquilo que eu pedi ao Padre Júnior, inclusive ele disse, olha, eu vou fazer dessa palavra um pouco a bandeira agora desse caminho, desse processo novo, humanizar a Santa Casa. Humanizar a Santa Casa. Quando Dom Adeli diz humanizar a Santa Casa, parece que essa humanização não era prevalente, é isso? Estou entendendo bem? Eu digo assim, não é que a intenção, eu digo, de quem estava cuidando e fazendo a gestão, não é que tivesse a intenção de desumanizar, mas depois os comportamentos concretos e diários. E eu tenho certeza disso, Isaías, que era isso aconteceu, muito desse aspecto então de desumanização, ou de maltrato, ou de falta de carinho até no tratamento das pessoas, porque depois quem vai... Falta de carinho. Quem vai no hospital não vai porque quer, justamente, né? Vai numa situação de problema, de doença, de dificuldade. Então, se além disso, depois ainda a pessoa não se sente bem tratada e acolhida, a gente sabe o que isso significa quando vive isso em primeira pessoa, né? Então eu digo, não é que... Eu tenho certeza que a orientação ou a intenção não era justamente tratar mal, mas como tinha essa falta de acompanhamento de alguns setores, de segmento, de presença, né, das pessoas da diretoria. Por exemplo, outra coisa que combinamos, né, com a nova equipe, sobretudo com o Padre Júnior, eu disse, olha, não fica no escritório, por favor, né? Caminha no hospital, visita os setores, encontra as pessoas, etc., porque essa presença é importante, né? E ajuda também quem está a serviço da entidade a perceber que tem alguém responsável, que tem alguém acompanhando, que tem alguém presente, né? E além dessa presença, depois então esse objetivo que agora a gente quer também então de fazer esses momentos de reciclagem, de ajuda do nosso pessoal, porque muitas vezes até é falta de
de ter recebido uma capacitação, né, para poder agir intencionalmente nessas situações, né? Então eu diria que, justamente a sua pergunta, né, não é que fosse assim uma determinação, não vamos ser acolhedores, não vamos ser humanos, mas é um pouco no conjunto como questão do vício, como você como falou. a coisa Vício, como a coisa ia sendo gestida, né, levada para frente, e o fato na expressão francesa do laisser-faire, né, cada um faz a sua parte, cada um é responsável da sua parte, cada um sabe o que tem que fazer. Então acho que foi mais a falta disso que levou a muitas situações onde apareceram então essa falta de humanização, né? Dom Adeli, eu vou usar aqui mais ou menos uma expressão que eu não dá para reproduzir tal qual, de um médico, inclusive, que me abordava. Ele disse: rapaz, olha, a Santa Casa é assim, o que é filé é arrendado. Os setores que podem gerar um bom dinheiro para a Santa Casa são arrendados. O que é carne de pescoço fica para a Santa Casa. Aí citou, como por exemplo, a emergência. É isso mesmo, Dom Adeli? Ou era isso mesmo? Isaías, eu não posso te dar ainda uma resposta assim de sim ou não, porque eu também espero essa resposta, no sentido que o diagnóstico que será feito, e um dos aspectos, por exemplo, é a revisão de contratos, né? Seja ele com pessoa física, seja ele com pessoa jurídica, porque nós temos esses aspectos, dizemos, da prestação de serviços, né? Que todos os hospitais têm, né? Prestação de serviço. Então alguns chamam de terceirização, outro prestação de serviço, outro... E eu sei que então existe. Por exemplo, no Hospital do Coração, isso eu posso dizer porque eu conheço, nós não temos nenhum médico com carteira assinada. Nenhum. Todos eles têm contrato por porcentagem de produção, né? Na Santa Casa, eu não sei te dizer essa proporção, mas certamente deve ter também nessa linha, e a Santa Casa tem também alguns com carteira assinada. Agora, o que eu também espero agora saber, pode ser que o modo como foram feitos seja também correto, mas o que eu espero saber e conhecer é que nesses contratos, qual é a proporção? Quer dizer, quanto ganha o médico e quanto sobra para a Santa Casa, né? E você sabe, Isaías, que claro, os serviços especializados, né? Por exemplo, como hemodiálise, agora não lembro nem todos os nomes, mas por exemplo, como questão de coração, etc., rins, né? Os serviços especializados, o reembolso deles pelo SUS é bom. É bom? É bom. Quer dizer, os serviços especializados, eles têm uma tabela de reembolso que é boa. Quer dizer, que não tá na mesma situação ou tão defasada como está o reembolso SUS para os serviços mais gerais, né? Isso. Então, claro, quando se fala, né, que o filé da Santa Casa estaria com alguns e a Santa Casa ficaria com o osso justamente, ou com o pescoço, então isso a ser verificado, porque então se é verdade justamente, então claro que isso tudo deve ser apoiado em contratos, mas o que nós precisaremos rever então são esses contratos. Quer dizer, a entidade, eu sei que a entidade normalmente nesses contratos entra com tudo, quer dizer, entra com a casa, com a estrutura física, com os aparelhos, com tudo. Toda a estrutura. E o profissional, salvo talvez contratos aí que tenham pequenas diferenças, o profissional entra com o serviço, com o trabalho. Então, claro que a proporção, então, de ganho, né? Quer dizer, quanto fica para o profissional, quanto fica para a entidade, é isso que nós precisamos ter uma resposta mais exata. Se for constatado que há exageros nisso, que se é verdade que justamente alguém está com o filé e a entidade está ficando com o pescoço, aí temos que rever, né? Porque que o profissional deva ganhar bem, eu também sou de acordo, porque o profissional que ganha bem, que faz o seu trabalho com responsabilidade, etc., e nós sabemos que mais a pessoa também se preparou, se especializou, etc., o retorno dela também vai ser melhor, mas então que não haja injustiça, né, entre aquilo que ganha o profissional e aquilo que ganha a entidade, porque o profissional passa e a entidade em princípio deveria continuar, fica, então ela precisa também ter o retorno dela para que ela mantenha a sua estrutura em condições humanas de trabalho, que ela tenha os aparelhos, que possa renovar esses equipamentos, assim não ficando aí trabalhando com equipamentos, já dizemos,
antigos. Há 30, 40 há 30, 40 anos, etc. Então, tudo isso é que é preciso ser visto. E para mim, quando eu falo, então, que esse momento deve definir os próximos 20, 30 anos da nossa Santa Casa, é pensando um pouquinho em tudo nisso, tudo isso. E espero poder responder essa pergunta que eu sempre me fiz: até quando a Diocese de Sobral vai poder levar para frente, ou ficar com a responsabilidade dessa entidade? Eu espero que desse momento a resposta seja positiva, que nós possamos levar para frente, claro, sabendo que isso tem um ônus, dificuldades sempre teremos, o desafio da saúde no contexto do Brasil. Para mim é uma novidade também ter que entrar um pouquinho em tudo isso, porque eu nunca imaginei na minha vida, ter que me preocupar disso. Mas você chega numa diocese onde tem uma entidade assim, então você tem a responsabilidade, precisa entrar, e isso nos traz também novas experiências. No contexto do Brasil, com as dificuldades que nós temos, etc., não é fácil ter um hospital, ter que responder pela responsabilidade de um hospital, mesmo sabendo o bem que ele pode fazer. Então eu espero que a resposta seja positiva e que nós possamos dizer: vamos levar para frente essa entidade, podendo melhorar a situação econômica dela. Eu sempre disse que o objetivo da Diocese, ou pelo menos meu como bispo, não é ganhar dinheiro com a Santa Casa, nem com o Hospital do Coração. Nunca pensei nisso, até porque a Diocese, mal ou bem, ela mais ou menos consegue se manter, E esse é outro aspecto que aos poucos estamos revendo na Diocese. A Diocese de Sobral é uma diocese que tem muito patrimônio, muito patrimônio. E em a diocese é rica. Isso, em comparação do patrimônio que ela tem pouco rendimento. Ela consegue funcionar equilibrando as suas contas. Por quê? Porque hoje tem o aluguel da uva, tem o aluguel do Farias Brito, mas se fosse só a porcentagem que a gente recebe das paróquias, a entrada é em torno cobriria 50% das despesas. Apenas. Então, quer dizer, ela não se autofinancia. E na minha cabeça as paróquias rendem bem. É o que eu assim na minha cabeça. Não, algumas rendem bem. A maioria das paróquias também consegue mais ou menos empatar seu rendimento. Por isso o trabalho que nós estamos iniciando também de conscientização, de formação e de implantação do que a gente chama o dízimo, É o meio, não tem outro meio para a igreja se manter e poder funcionar, E um sinal de uma igreja, dizemos, madura, adulta, como a gente chama, é quando ela consegue, por exemplo, o nosso propósito o caminho que estamos fazendo com a implantação do dízimo, que a partir do momento que numa paróquia o dízimo é suficiente para o funcionamento dela, a gente retira as taxas de missa, de sacramento, disso e daquilo, Quer dizer, para tirar também hoje ela é necessária porque nós precisamos disso também para sobreviver. Mas tirar aquela ideia que o sacramento tem que ser pago, que a missa tem que ser paga. Às vezes é tão triste quando uma pessoa vem pedir, não só para mim, alguma vez para mim também, mas para os padres, Padre, antes de pedir se ele pode rezar a missa, pergunta quanto é a missa, Quer dizer, isso que na história foi conhecido como simonia, quase a venda do sacramento. Então, ele é reconhecido hoje, quer dizer, a taxa desse sacramento é reconhecida, é necessária? Sim, porque nós não teríamos outro meio para manter nossas paróquias e mesmo a diocese. E a parte de algumas paróquias, claro, que tem uma situação econômica melhor e que desse ponto de vista não tem problemas. Mas para dizer como nesse processo é importante também de fazer um trabalho sobre a questão do dízimo, quer dizer, aquela contribuição que cada cristão dá, quer dizer, daquilo que eu recebo, do meu salário. Depois a igreja, nós como católicos nem somos taxativos de dizer tem que ser 10%, ficando atrás ou cobrando, quer dizer, você recebeu o seu salário, R$700, passa 70 para cá. Não, cada um dá em consciência aquilo que pode, etc. E a nossa média, os cálculos que nós fizemos, que como média os nossos cristãos dão entre 2% e 3%, é a média. Mas que se todo mundo desse, seria o suficiente para fazer funcionar a vida da diocese e das paróquias. Então tem um desafio aí também nesse sentido, mas que não cai do céu, será fruto de um trabalho, de um caminho, de uma conscientização, de uma preparação nesse sentido. Dom Adeli, e há alguma novidade em relação também, eu vou usar o termo, auditoria
nas paróquias ou em algumas paróquias? Isaías, eu não chamaria auditoria. O que é que nós estamos fazendo? Eu estou fazendo aquilo que nós chamamos as visitas pastorais, né? Que é inclusive um dever, uma obrigação do bispo. O direito canônico diz que a cada 5 anos o bispo deveria fazer a chamada visita pastoral em cada paróquia. Claro que depende depois do número de paróquias, né? Eu estou com 42. Então, se eu fizesse na média, como eu fiz esse ano, 7 visitas pastorais no ano, eu precisaria de 6, 7 anos, né, para poder visitar todas as paróquias. O que é a visita pastoral? Nós vamos na paróquia, ficamos 3 dias. O bispo e a sua equipe chegam na sexta de manhã e só deixa a paróquia no domingo à noite. Então, o bispo vai com o vigário-geral, normalmente, o coordenador de pastoral da diocese, e um representante do Conselho Econômico da Diocese. Então vai em secretaria, verifica livros de registro, batismo, crisma, casamento. Né? E depois temos encontros, né, com o padre ou com os padres, quando são 2 na paróquia. Encontramos o Conselho Pastoral Diocesano. É obrigatório, e nem todas as nossas paróquias têm, o Conselho Administrativo, né? E assim por diante. Então a gente, aqueles 3 dias que está lá, toma visão da situação da paróquia. O conselheiro econômico da diocese que acompanha, ele vai olhar mais detalhadamente a situação econômica. Quer dizer, cada paróquia já tem uma prestação de conta mensal para o setor da economia da diocese. Então mais ou menos a gente já tem um acompanhamento, sabe onde tem dificuldade, etc, etc. Então o conselheiro diocesano vai olhar com mais carinho aquela situação, vai identificar alguns problemas e depois, então, no momento do encontro com o Conselho Administrativo, ele vai apresentar a situação. Olha, avaliando um pouco a situação econômica aqui, tem essa média de entradas, por exemplo, a gente olha muito isso, né? Quanto a paróquia tem de entrada, quanto é do dízimo, quanto mais ou menos de outras coisas, etc. E depois qual é a situação, como é que está sendo administrado, como é que está sendo feita a contabilidade, está correta, etc. Porque o ano passado também nós iniciamos a chamada do programa Gestão Eclesial, de implantar em toda a nossa diocese a gestão computadorizada, né? Quer dizer, cada paróquia compramos o programa, vieram pessoas para fazer formação, foi instalado em cada paróquia, e a contabilidade hoje, das 42, nós já temos em torno de 30 que já estão no sistema. Então, quer dizer, lá no final do mês, terminou o fechamento de conta da paróquia, automaticamente o programa passa para a central. Então, já as contas vêm para a diocese. E isso facilita o acompanhamento diário da economia. Porque às vezes os padres, por um motivo ou outro, às vezes nem por má vontade, tem tanta coisa para fazer que vão deixando, né, para registrar, por exemplo, as coisas, tudo no fim do mês. Aí se encontra lá com um pacote de notas e não sabe mais como fazer, e etc, e isso começa a atrasar, e aí não é mais possível acompanhar a economia. Por isso a decisão de fazer o sistema, então, que toda a diocese possa entrar nesse programa. Eu espero que não quero antecipar, mas pelo menos até o centenário da diocese, 2015, toda a contabilidade nossa seja feita pelo sistema online. Opa! Assim, Dom Adeli, quantas vezes ouvi da comunidade, do grande povo, que vive o dia a dia das paróquias: Isaías, esse padre aí só pensa em dinheiro. Olha, rapaz, esse padre é agiota, só pensa em dinheiro, só quer dinheiro, não tem Deus no coração. O senhor também escuta isso? Infelizmente, Isaías, infelizmente. E eu diria que, graças a Deus, que não são muitos, né? Mas tem disso, né? Tem disso. Uma das coisas justamente que mais me fazem sofrer como pastor, né? Então eu tive fazendo também algumas mudanças de paróquia logo que cheguei. Isso certamente trouxe sofrimento um pouco para todo mundo, porque Sobral não tinha muito essa tradição, né, da rotação, dizemos, regular dos padres. Depois em algumas situações de alguns que estavam há muitos anos na mesma paróquia, etc. Então começamos esse processo, houve uma mexida. E aí, dizemos, nessa situação toda, eu tenho ouvido também. Então, algumas paróquias, né, que o pessoal se lamenta, se queixa, né, e eu chamo sempre esses padres, né, tenho feito rodadas aí de chamá-los,
e conversar. E digo pessoalmente aos padres, olha, uma das coisas que mais me fazem sofrer é ouvir aquele povo a quem eu confiei a responsabilidade, dizemos, dessa paróquia, se lamentar, se queixar, quer dizer, aquela pessoa que em princípio foi lá para ser um bom pastor, que às vezes se torna causa de sofrimento, não digo de todos, mas pelo menos de uma parte de algumas pessoas, né? Isso dizemos, é ligado a muita coisa, né? Quer dizer, depende da formação desse padre, da sensibilidade, etc, etc, né? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Eu diria que, graças a Deus, não são muitos nessa situação. Graças a Deus. Graças a Deus, a maioria dos nossos padres, olha, vestem a camisa, estão lá, trabalham. Uma coisa que tem facilitado, Isaías, já o Dom Fernando tinha trabalhado muito isso, mas quando eu cheguei, não estava oficialmente ainda aprovado. Depois da minha chegada, nós retomamos nós aprovamos o chamado Plano de Sustentação do Clero, que foi estabelecido, por exemplo, os párocos recebem o que nós chamamos a côngrua, né? Porque o padre, a gente não deve nem chamar salário, porque é um trabalho voluntário justamente. Então nós chamamos a côngrua e estabelecemos que os párocos receberão 3 salários e os vigários paroquiais, quer dizer, aquelas paróquias que tem um padre que auxilia, recebe 2 salários mínimos, né? E isso significa o quê? Que o padre recebe tudo. Ele tem casa, ele tem a comida, ele tem o telefone pago, a luz paga. Quer dizer que aqueles 3 salários do pároco e aqueles 2 do vigário paroquial no final do mês é dinheiro dele, né? Dinheiro limpo. Líquido. Ele recebe, a paróquia fornece toda a estrutura. Né? Então, nós estabelecemos justamente, né, que por enquanto 3, no máximo, dizemos, todos os padres da diocese no máximo poderiam atingir a 5 salários, porque depois tem alguns que prestam serviços, né, no sentido, o chanceler da cúria, o coordenador de pastoral diocesano, o vigário episcopal, etc. Eles recebem também uma ajuda por esse serviço prestado mais diretamente à diocese, além do serviço prestado a uma paróquia. Mas que no máximo o padre atinja, no caso, 5, o valor de 5 salários, né? E a referência é 3 e 2. Fortaleza, por exemplo, todos os padres recebem 4, independente se são párocos ou vigários paroquiais. Mas é uma realidade, dizemos que no contexto da arquidiocese também é diferente. Então eles decidiram um valor igual para todos, mesmo sabendo que as responsabilidades são diferentes, né? Uma coisa é ser pároco e responder por essa responsabilidade, outra é ser vigário paroquial. Mas, em todo caso, pode ser que um dia nós cheguemos à mesma decisão, no sentido que o nosso plano de sustentação do clero foi aprovado há de tempos, há de experimento, né? Por um período. Depois a gente avalia até que chegará o momento de aprová-lo definitivamente. Então temos essas situações, mas isso dá uma tranquilidade a alguns dos nossos padres, porque nós temos algumas paróquias ou outras que nós chamamos áreas pastorais, quer dizer que é uma quase paróquia, que realmente tem dificuldade para tirar os 2 ou 3 salários para o padre, além do aspecto da manutenção de todas as outras coisas. Então, nesse caso, a paróquia ou a área diz, nós podemos dar 2. E aí o padre faz um pedido oficial para a comissão do plano de sustentação, e o plano de sustentação entra em auxílio e completa o 3º, né? E o que alimenta o plano de sustentação? 5% de todas as entradas ordinárias da diocese. Cada paróquia, houve uma classificação das paróquias pelo nível econômico que elas têm. Então as paróquias que têm melhores condições começam a partir de 6%, né, da entrada ordinária, e vem até 1%. Então aquela paróquia ou área pastoral mais pobrezinha, por exemplo, ela vai dar 1% da entrada ordinária dela para o fundo. E o dízimo dos padres. Então cada padre, nós chamamos o dízimo, na verdade é estabelecido o valor de 5%. Cada padre das entradas dele, ele dá 5% do mês para esse fundo. Então o fundo é alimentado dessas 3, a porcentagem da diocese, a porcentagem das paróquias e o dízimo dos sacerdotes. E esse fundo vai alimentando e serve depois para isso, para vir em socorro, então, daquelas paróquias que, quando não tem condições de assumir a côngrua estabelecida para o seu padre,
E ele ajuda também, ele deveria ajudar também no caso quando nós temos que mandar alguém para estudos, especialização, e no caso de doença, porque nós agora, por exemplo, também outro processo que estamos encaminhando, que todos os padres têm um plano de saúde. Não todos têm. Alguns têm, outros não têm. Nós conseguimos entrar agora com um pedido nesse plano da CNBB do regional, né, que é Fortaleza, e estamos nos incluindo nesse plano, que tem algumas vantagens. Então, aos pouquinhos, pedindo que todos os nossos sacerdotes tenham o seu plano de saúde. E eles, então, do salário da côngrua deles, eles pagam o plano de saúde. E a paróquia paga como é que a gente chama para depois aposentar, né? A taxa do INSS. Então, todos esses aspectos, né, que fazem parte do funcionamento no que toca à administração, né, da vida da diocese e das paróquias. Dom Adeli, quando eu vi algum comentário da mudança na direção da Santa Casa, eu pensei comigo, mas aí, Dom Adeli, o senhor comenta se quiser. Eu disse, se Dom Adeli pusesse ali na direção da Santa Casa um padre que realmente acredite em Deus. O senhor não se ofende com isso não, né, Dom Adeli? Não se ofende não. Eu lhe pergunto, qual é o perfil do padre Júnior? Não, nesse sentido, eu acho que não, eu tenho que reconhecer, né, o padre Edmilson, dizemos, se a gente olha do trabalho que ele faz também a nível de paróquia, né, e tem uma atenção muito especial também no cuidado da formação das lideranças, etc., né, então é um padre que acredita em Deus, né, não tenho dúvida disso, né. O perfil do Padre Júnior, é claro, eu conheço os meus padres, né, pelo tempo que estou aqui, né, pelo tempo que estou aqui. O Padre Júnior é um dos padres, né, que eu tive uma certa proximidade nesse tempo que estou aqui. Inclusive ele tinha sido indicado para um dos possíveis ecônomos da diocese, no sentido que nós também estamos preparando essa transição, né, aí sem ter estabelecido tempos ainda, mas era um nome pensado para isso, né? Mas, independente, eu acho, do Padre Júnior, ou qualquer um que tivesse sido escolhido para a Santa Casa, eu acho que aquilo que é importante como o Padre Júnior falou no dia lá da posse, ele usou a expressão, né? Eu quero ser aqui os olhos, os braços, as mãos do bispo, etc., né? Mas mais do que ser do bispo, eu acho que é esse sentido, então, de um trabalho de equipe, né? Um trabalho de equipe, para poder partilhar, dizemos, tudo, né? As alegrias, mas sobretudo as dificuldades que vão tendo, assumindo as responsabilidades juntas, etc. Então, eu encaixando nessa equipe que foi montada, tenho certeza, creio, né? Vejo pelas características que o Padre Júnior pode responder a esse aspecto, né? Então, ser essa, realmente, porque o Estatuto da Santa Casa também praticamente dá poderes plenos ao diretor-geral, né? Quer dizer, ele está lá realmente em nome do bispo e é o braço direito do bispo, né? E tem uma responsabilidade muito grande lá dentro. Por isso, então, a necessidade dessa partilha, da troca de informações, etc., poder discernir, poder fazer encaminhamento juntos, né? Ontem à noite, inclusive, já tivemos depois da janta reunidos com os três, né, a equipe, justamente para ver isso, né? Como é que está o processo, o que está aparecendo, quais são as dificuldades, para a gente ir ponderando e vendo e procurando tomar as decisões juntos, né? Essa é a característica. Dom Adeli, pergunta aqui do nosso ouvinte, o Francisco Cleiton, vamos para aqui, o Célio Aguiar, ele diz, como é que fica a questão da contribuição voluntária entre aspas? Sim, ontem já me perguntaram sobre isso. Então, eu diria que esse aspecto da contribuição voluntária, eu preciso, inclusive, de mais informações para saber, porque me parece que ela foi até sugerida pelo Ministério da Saúde, não sei se pela Secretaria também de Saúde do Estado, e que foi um modo, ou pelo menos um caminho encontrado para compensar um pouquinho a defasagem, né, dizemos, do reembolso do SUS nesses aspectos gerais do atendimento. Então, precisa verificar se isso é assim mesmo. E depois, uma das coisas que eu pedi no diagnóstico, né, com o Dr. José Carlos Rizzo e toda a equipe, uma das coisas que eu pedi também era uma avaliação desse aspecto, né,
poder entender qual é a porcentagem, né, dessa entrada no contexto, no conjunto do complexo. Ela é uma ajuda justamente indispensável, necessária, visto a defasagem do sistema SUS. Eu sei que agora teve ultimamente, né, uma assinatura da presidente para o reajuste de uma lista de atendimento SUS, né? Então certamente isso vai melhorar, pelo menos deveria melhorar algumas entradas. E depois que a gente tiver esse balanço geral, nós vamos ver quanto pesa essa contribuição, se ela é necessária, totalmente como ela é hoje, ou menos, ou etc., para a gente depois tomar uma decisão sobre isso, né? Sei. Um técnico de enfermagem da Santa Casa nos ligou e fez o seguinte questionamento. Quero saber se a Santa Casa vai pagar o mesmo que o Hospital do Coração paga e ainda ganha uma cesta básica. Sim, o Hospital do Coração tem justamente esse tratamento, eu diria, um pouco especial do seu corpo de trabalhadores e trabalhadoras, né? Claro, sem dúvida, pelas próprias condições econômicas do hospital. Eu sei que eles têm o projeto, me foge o nome agora, mas de ajuda, por exemplo, das crianças, dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras na escola, né? Ajudando para o uniforme ou para uma parte do material, etc. Tem a questão da cesta básica, né, que eles recebem, não sei se todos, mas sei que uma boa parte recebe. E tem também, não saberia detalhes agora, mas eu sei que o Dr. Roger aplicava também o que a gente chama um tipo prêmio, né? Prêmio por empenho, por produção, por trabalho, etc. Então isso eu acho que acontecia umas 2 vezes no ano. Eu sei que no final do ano sempre tinha alguma coisa para o Natal, etc., né? Claro que o Hospital do Coração pode fazer isso, visto o funcionamento dele, ele funciona em positivo, né? Quer dizer, tem lucro, e graças a Deus, porque o hospital, dizemos, das entradas do Hospital do Coração, todo mês o pagamento do FGTS, não sei mais o que, da Santa Casa, vem, é repassado em torno de 140 ou mais mil, mensalmente. E o Hospital do Coração entrava sempre em ajudas que eu chamo pontuais, né? Quer dizer, tem um problema, tem uma coisa. Agora, recentemente, por exemplo, não faz muito, foi preciso negociar uma dívida com a prefeitura, que é ligada também à questão, eu acho, de direitos trabalhistas, etc. E era uma dívida em torno de 800 mil, e foi negociado, e aí o acerto teve uma entrada, que não sei agora o valor, e depois o que foi parcelado, o Hospital do Coração assumiu que pagava todo mês, até liquidar essa dívida. Então, graças a Deus, hoje, no contexto das dificuldades que nós íamos tendo como complexo Santa Casa, se não tivesse o Hospital do Coração, já teríamos fechado a Santa Casa, com certeza. Olha a revelação. Já teríamos fechado a Santa Casa, porque veio em socorro muitas vezes. Olha, no final do ano, tanto para dizer uma coisa, então nós tínhamos o problema que você chega ao final do ano, se você não tiver, dizemos, regular com o pagamento dos direitos trabalhistas, etc., não sai a chamada negativa, né, não sei lá do que, e você risca de perder a filantropia, né? Então, no final do ano, para fechar essas contas e ter os direitos trabalhistas regulares e poder receber essa negativa, e eu sei que naquele momento o Hospital do Coração entrou pontualmente com 230 mil reais para... Quer dizer, a gente fala assim justamente, né, Hospital do Coração, porque na verdade é Santa Casa, né, porque faz parte do complexo. Então, por isso, eu acho também por isso que se criou, Isaías, uma mentalidade aqui em Sobral, ou região, que como se o Hospital do Coração era do Dr. Roger, né? É do Dr. Roger. Então, tem isso mesmo. Tem essa mentalidade. O Hospital do Coração é do Dr. Roger, né? E claro que talvez isso foi reforçado pelo modo depois, aos poucos, como se procedeu. Porque eu sempre, algumas vezes eu tinha cobrado o padre Edmilson, dizia, por que você fica só na Santa Casa como referência de ofício, de escritório? Você deveria ter também alguma coisa no Hospital do Coração, e mesmo que fosse um dia por semana, você estaria lá. Porque o diretor-geral do Complexo Santa Casa é o diretor de todo o conjunto. Então, por essa série de práticas, quase eu acho, sem má intenção, e de costumes, como a gente diz, de habitudes, etc., foi ficando que o Dr. Roger
que por sinal, acho que precisa dizer que o Dr. Roger, eu pessoalmente reconheço nele, e nós tivemos lá outro dia, logo depois da posse com o Dr. José Carlos Rizzo, a nova equipe da Santa Casa, e o Dr. Roger justamente apresentou um pouquinho a situação do Hospital do Coração como é. Do ponto de vista administrativo, o próprio Dr. José Carlos Rizzo disse, eu ainda não vi isso no Brasil. Olha aí, doutor Roger. Ainda não vi isso no Brasil. Então, como é organizado, como funciona, o Hospital do Coração não tem R$1 de dívida hoje. Se você vai olhar a estrutura do hospital, claro que foi construída há 10, 15 anos, mas se você for olhar a estrutura do hospital, se você for olhar os equipamentos do hospital, sobretudo coisas de última geração, etc., as compras, e claro que quando a entidade, dizemos, tem recurso, ela tem vantagem nesse sentido, as compras são feitas sempre à vista, então quando você faz à vista, você negocia, você tem vantagem, etc., E justamente eu dizia, graças a Deus que, tendo o Hospital do Coração, como ele está funcionando, muitas vezes, nesses 2 anos e meio que eu estou aqui, sou testemunha que muitas vezes nós saímos do sufoco porque tinha essa sobra no Hospital do Coração, então se cobria e se regularizava as situações no Complexo Santa Casa. Então, o que é que faz também a diferença, Uma delas é que o Hospital do Coração trabalha só com a especialidade, E como dizia antes, a especialidade é bem reembolsada mesmo pelo SUS, A Santa Casa é muito diferente, né? Santa Casa é diferente, muito diferente. Porque ela pega também a especialidade, mas ela pega todas as situações, as generalidades, E sobretudo pega a emergência. Quando nós tivemos que abrir, Isaías, abrir a UTI pediátrica, que foi todo um sufoco depois daquela morte da Isabel, se não me engano, o nome, a menina, etc. Nós reabrimos por tanta pressão, inclusive de poderes públicos, etc. Mas a UTI pediátrica estava custando para nós, Santa Casa, mais de 100 mil mês. Tudo isso? Estava custando mais de 100 mil mês. Graças a Deus, agora houve com a abertura do hospital regional, quer dizer, oficialmente a UTI pediátrica passou para o hospital regional, e a Santa Casa ficou de apoio. Mas só nessa passagem você faz os cálculos, quanto nós temos de economia num ano. Porque quando você monta, ou para montar uma equipe de atendimento de UTI, no caso da UTI pediátrica, é um custo pesado. E você tem que ter 24 horas, com rotação de profissionais, de médicos, de enfermeiros, etc. Então, um custo muito grande. Então, são esses aspectos que, por exemplo, eu também pessoalmente não tinha consciência, mas que quando você entra dentro, aí você percebe que a coisa não é tão simples. Quer dizer, não é tão simples. Porque no final alguém paga a conta. E se não tem dinheiro, quem é que paga? Como é que fica? Esse que é o problema. Dom Adeli, eu estou aqui com o nosso companheiro Bené Fernandes, ele é companheiro aqui da casa, é radialista, jornalista, é blogueiro, e gostaria de fazer uma intervenção aqui na nossa programação. Bené, pois não, fique à vontade, bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia, doutor Aderli. Bom dia. Quero lhe parabenizar pela sua coragem. E, Isaías, eu estava me lembrando, Aderli, você falando da Santa Casa, eu me lembrando aqui. Quando o Padre Zé criou o Hospital do Coração, ele tinha uma intenção, que ali foi construído pelo Padre Zé. Sim. O Padre Zé tinha uma economiazinha até boa de dinheiro da Santa Casa, na época das vacas gordas, e aí terminou construindo o Hospital do Coração. Ele tinha uma ideia de que ali seria uma verba específica, mandada pelo Ministério, que não aconteceu. A Santa Casa rateia o que ganha com o Hospital do Coração. Com a diferença, ao manter o Hospital do Coração, com a específica de, por exemplo, uma cirurgia coronária custar R$21 mil, é obrigação da Santa Casa manter também o osso, que é a emergência. Justo. Tá certo? Justo. Ou seja, aí o que é que faz a Santa Casa? Arrenda. Ou seja, arrendou um filé e ficou com o osso. O osso não tem dinheiro, porque o dinheiro que mantém o osso é o dinheiro do filé. Esse é o grande problema, Dom Derli, que eu acho que o senhor tem que rever esses detalhes. Essas coisas aí, porque a Santa Casa hoje, por ser um patrimônio de todos nós, aqui da Zona Norte, especificamente de Sobral, a gente fica muito preocupado, porque com a chegada do Hospital Regional, minha preocupação aumentou mais ainda, porque a minha intenção é de que o Hospital Regional venha contribuir com a Santa Casa. E isso não aconteceu no Crato,
na região do Cariri. Teve um hospital lá na região do Cariri que fechou com a chegada do hospital regional. Tenho muito medo de que isso venha acontecer por aqui. A Santa Casa é nossa, a gente tem que lutar muito por isso. Agora, reveja essa história aí dos arrendamentos, porque o filé, é muito bom se trabalhar com filé. Por isso que o Dr. Roger, que é um administrador impecável, tem feito um trabalho exemplar, e o Hospital do Coração está aí, a coisa mais bela do mundo. Quem visita o Hospital do Coração fica boca aberta quando a gente fala do que existe lá dentro. E ele faz isso por quê? Porque tem dinheiro para fazer isso. Sim. A Santa Casa, coitada, passa pela situação de penúria, de dificuldades. Por quê? Porque o filé que poderia ajudar essas emergências da vida não está na mão da Santa Casa. Não está na Santa Casa. É isso que eu quero que a gente tenha mais ou menos uma consciência disso. Porque com a ideia do Padre Zé era de que a gente conseguia recursos por fora para manter o Hospital do Coração, não foi assim que aconteceu. A Santa Casa recebe os recursos, como não tem aquela unidade específica, vai para o Hospital do Coração. Aí é bom, aí é bacana. Né? Então, Dona Adeli, boa sorte para o senhor. Nós estamos torcendo aqui de bandeirinha na mão para que as coisas comecem a caminhar. E o senhor está de parabéns pela coragem, pela simplicidade. Esse seu jeito cativante aí consegue dominar as grandes feras que existem aqui. Um grande abraço para o senhor, meu irmão. Tá, Deus outro continue te abençoando. Obrigado, um abraço. Sim, As grandes feras. é verdade isso que... Como é que chama o Bené Fernandes. O Bené Fernandes, né, que ele dizia, bom, esse aspecto, ele chama de arrendamento, né? Então, a ser verificado agora, justamente como eu dizia antes, no diagnóstico, na avaliação dos contratos, porque justamente então eu já participei desse processo, mesmo a criação do chamado Hospital Dom Valfrido, né, que também foi questionado na época, etc. Então, o objetivo no fundo é esse, né? Então, primeiro que para ser aprovada a portaria 100% SUS para a Santa Casa, que é uma portaria que no caso trouxe também um incremento nas ajudas que vêm do governo federal, SUS, etc. Então aí tinha que desvincular, porque nós estávamos atendendo praticamente a 92% SUS. E aí foi criado o chamado com CNPJ próprio, né, no complexo, o Dom Valfrido, que na verdade é um hospital particular, né, um hospital de atendimento de convênio particular. Mas aí então com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo, que o que vier de lucro, né, o que der de receita no Dom Valfrido é para poder ajudar a bendita Santa Casa no seu atendimento mais generalizado, e da parte que dizemos que os custos são maiores, e os reembolsos também, tabela SUS, são menores, né? Então, nesse sentido, hoje nós temos, no Complexo Santa Casa, nós temos a ajuda, dizemos, do Dom Valfrido e do Hospital do Coração para ir completando essas deficiências da Santa Casa. Ok. Dona Adeli, nesse primeiro momento, eu acho que está bom, mas eu gostaria, não sei se vou pedir demais, que com o passar do tempo, o senhor viesse aqui para a gente bater papo. Pode ser? Pode ser, não tem problema. O senhor é uma pessoa super atarefada, não sobra tempo para nada, a gente sabe disso. Mas se eu tivesse essa oportunidade para os nossos ouvintes, seria muito legal. Não, eu me disponho, Isaías. Justamente, por exemplo, hoje, né, eu decidi, chegou ontem o pedido, né, para essa entrevista, ou esse bate-papo, e eu decidi vir agora cedinho, porque depois a minha agenda, por exemplo, até quarta, quinta semana que vem... A gente sabe disso. Não tem mais um buraquinho, nada. Então, me dispus a vir agora de manhã, e acho que nesse intuito da gente poder informar o processo que está sendo feito, né, responder as perguntas, eu estou disponível. É só a gente... Quando acertar, combinar o horário, combinar o dia, eu me disponho a vir, porque eu sei da importância, sei da sua audiência, Isaías, e sei da importância que tem o fato do bom esclarecimento, da boa informação nesse sentido. Jogar limpo com a população. Justo. Aí, Dona Adeli, aí já seria para a próxima agenda, né? Que se comenta muito que na Santa Casa tem uma tal de caixa preta, né? Eu não sei se dá para comentar um pouquinho, um minutinho de comentar sobre isso. Senão a gente deixa para a próxima conversa, a próxima entrevista. Olha, para ser sincero, é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Pois ronda muito aqui. Tá. Vamos ver numa próxima, então, vou me informar. Tudo bem. Tá. Eu lhe agradeço muito, de forma penhorada até, pela presença, Dona Adeli. Muito obrigado. Eu que agradeço. E parabéns como o Bené falou, parabéns para o senhor pela essa tomada de posição. Obrigado, agradeço a todos, agradeço os radiovintes, né, da Rádio Paraíso, e renovo o meu pedido de orações, né? É um momento
Sempre tem dificuldades, né? Mas nesse momento especialmente também não é fácil. Mas eu me sinto sereno, me sinto tranquilo, né? E peço que as pessoas continuem rezando, sei que já rezam, continuem rezando por mim, por todos nós, para a nova equipe, para que de verdade a gente possa levar a bom termo esse trabalho, essa missão, esse projeto. Muito obrigado. Um abraço. Aí o nosso bispo, Dom Adeli, me Nicolau. tornei admirador de Dom Adeli, pelas posições, pela maneira serena. Pois é, rapaz, ó, caiu a ligação, hein? E o nosso tempo aqui, nós estamos empurrando, até estou pedindo perdão aos professores aqui do Sindiúva, que nós já quebramos tudo quanto é de agenda aqui. E já vamos pedir perdão de forma antecipada ao doutor Ivar Monteiro, que já deve estar por aí. A agenda era de 8 horas. E deixa eu falar aqui com a professora Silvia Helena. Professora Silvia Helena, pode vir aqui. Professora, desculpe aí, tá bom? É porque nós estendemos um pouquinho a entrevista interessantíssima, julgamos assim, com o nosso bispo, Dom Adeli. Vamos daqui a pouco. Ivo, pede perdão a ele, pede desculpas aí, por favor, viu? Porque tem dia que é assim, tem dia que aqui é lotado. Estou aqui com o professor Emanuel Lima. Eu estou aqui. É sobre assuntos diversos. Ele elencou 2 aqui, vou deixar por conta de vocês. Professora Silvia Helena, bom dia. Bom dia.